Aqui é o professor de Direito Tributário, Carlos Augusto. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de uma peça jurídica, peça de direito tributário. Hoje é o dia de falarmos de mandado de segurança, que não serve só na área tributária, não. Só que tem sua utilidade muito grande na área tributária, viu? Muitas vezes ele substitui a ação anulatória, ação declaratória, que nós já tratamos em outros vídeos. Bom, mandado de segurança, e todo mundo já estudou bastante isso, mandado de segurança é uma garantia constitucional que está lá prevista no artigo 5º, inciso L, X e X da Constituição Federal. E também está previsto no artigo 5º, inciso 70, que fala do mandado de segurança coletivo. Então, como garantia constitucional, é uma cláusula pétrea. Então, todo mundo se lembra das aulas de direito constitucional, e lá no artigo 60 da Constituição nós temos algumas regrinhas que proíbem a Constituição de ser modificada. Inclusive, não se admite uma emenda constitucional para se restringir as garantias individuais. Pode aumentar, mas não diminuir. Então, o mandado de segurança, recapitulando o que todo mundo já estudou bastante, o mandado de segurança ela é uma ação judicial com um procedimento bem enxuto. Ou seja, ele é um procedimento que é para ser rápido. E nós temos a Lei Federal 12.016 de 2009, que estabelece, que regulamenta o mandado de segurança. Antes nós tínhamos uma outra, era 1533 de 51. Hoje essa lei, 12.016 de 2009. Então ela regulamenta o mandado de segurança, estabelece uma série de regrinhas importantes. Para quem vai fazer concurso, exame de ordem, dá uma lida, viu? Por favor, leia essa lei, dá uma lida em todos os artigos e tal. Não precisa decorar tudo, né? Mas para ter uma noção do que tem ali. Bom, essa lei, ela regulamenta o mandado de segurança. E ela estabelece um procedimento bem simples. Isso ela não inovou com relação à lei anterior. É um procedimento bem simples. No mandado de segurança, existe a impetração. A gente pode falar ajuizamento também, né? Mas quando fizer uma petição de mandado de segurança, em vez de falar vem ajuizar, vem aforar, coloca assim, vem impetrar, essa palavrinha poderosa. Você só vai usar essa palavrinha no caso do mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data. Só nessas quatro, viu? Que eu me lembro, só essas quatro só. E o mandado de segurança, ele assim, tem um procedimento bem enxuto. Então nós temos a impetração, o despacho do juiz, onde ele aprecia, assim, ele resolve seu pedido de medida liminar ou não, ele concede ou não concede medida liminar. Nós temos a intimação da parte coatora, da parte impetrada, para prestar suas informações. Isso se estende também para a fazenda pública envolvida. Nós temos o parecer do Ministério Público e nós temos a sentença do juiz. Não tem audiência, não tem perícia, não tem nada. Porque o mandado de segurança, ele para ser impetrado, tem que ter um direito líquido e certo, ou seja, aquele que pode ser provado documentalmente. Não vai precisar de testemunha, de perícia ou de qualquer coisa. Mandado de segurança, ele tem um procedimento que não comporta instrução, não tem audiência, não tem perícia, não tem nada disso. Então não tem instrução em mandado de segurança. Por isso que só se ajuiza mandado de segurança quando você tem toda a documentação certinha, que você não vai precisar produzir provas, juntar outras coisas, juntar outros papéis, ou ouvir testemunhas. Então você já tem a documentação certinha que demonstra que teve um direito que foi violado e está sendo ameaçado. E ingressa com mandado de segurança, sabendo que não vai ter fase de instrução. Bom, o mandado de segurança ele pode ser individual ou coletivo. O mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político, sindicato, entidade de classe. Entidade de classe é, por exemplo, OAB, o Conselho de Medicina, ou por associação que foi criada com determinada finalidade. Será associação de consumidores, alguma coisa assim.
Então ele vai ser impetrado só por esses legitimados, viu? Mandado de segurança coletivo. Não tem diferença com relação ao procedimento e tal. A única questão é que a decisão proferida num mandado de segurança coletivo vai favorecer aos integrantes daquela entidade, certo? Vai favorecer os integrantes daquela entidade. Bom, mandado de segurança, muitas vezes, ele pode substituir uma ação declaratória ou uma ação anulatória fiscais. Então, por exemplo, a Prefeitura de Prudente ela faz publicar uma lei no mês de dezembro, já dizendo que vai haver um aumento do IPTU, da alíquota do IPTU, que já vai cobrar em 1º de janeiro. Quem assistiu o outro vídeo nosso, que é sobre imunidade, que é sobre princípios constitucionais, o princípio da anterioridade, sabe que não pode. Sabe que tem que esperar pelo menos 90 dias entre a publicação da lei e o início da cobrança do tributo majorado. Se mexesse ainda na base de cálculo do IPTU, tudo bem, mas mexendo na alíquota não pode, tem que esperar os 90 dias. E não poderia entrar em vigor a lei dia 1º de janeiro, não podia haver essa cobrança dos contribuintes dia 1º de janeiro. Bom, num caso desse, uma lei que você sabe que é inconstitucional, que vai entrar em vigor, assim, que vai cobrar algo dos contribuintes só em janeiro, uma lei de dezembro, vai cobrar em janeiro só. O contribuinte pode fazer alguma coisa? Pode. Ele pode entrar com uma ação declaratória fiscal, inclusive pedir tutela provisória. Antes do lançamento, né? Lei de dezembro, o lançamento só vai começar depois de janeiro. Agora, vamos supor que nesse mesmo caso, o contribuinte ele não fez nada antes, ele esperou que recebeu o carnê do IPTU, sei lá, em fevereiro, aí ele resolve entrar com uma medida judicial contra aqueles lançamentos que ele considera indevido porque violaram o princípio da anterioridade tributária. O que ele vai entrar? Que ação que ele vai entrar? Com uma ação anulatória fiscal. Nós já temos vídeos sobre ação declaratória fiscal e sobre ação anulatória fiscal. Quem não assistiu, vai lá e assiste, que é interessante. Bom, nesses dois casos, tanto no caso da ação declaratória quanto na ação da ação anulatória fiscal, nesse caso que eu dei, nessa hipótese que eu dei, desse exemplo, uma lei municipal do dia publicada em 10 de dezembro, que aumenta a alíquota do IPTU, e ela diz que já vai valer em 1º de janeiro, ou seja, já vai aumentar o valor já com acréscimo. Então essa lei que tem uma inconstitucionalidade, ela pode ser combatida antes do início da cobrança, através de uma ação declaratória, ou depois do início da cobrança, quando já tem valores lançados, através de uma ação anulatória fiscal. Só que, nesses dois casos, essa ação judicial, essas ações judiciais podem ser substituídas pelo mandado de segurança. Por quê? Independe de produção de provas, está dentro do prazo decadencial do mandado de segurança, né? Todo mundo lembra que é de 120 dias, né? E a providência jurisdicional que está sendo exigida, ela é pertinente para o mandado de segurança. Então você está pedindo o quê? Antes do lançamento, que o juiz declare que a Fazenda Pública ela não poderá fazer lançamentos contra a sua pessoa porque eles são inconstitucionais. Depois do lançamento, o juiz, no mandado de segurança, vai declarar que são nulos os lançamentos, que anula o crédito tributário da Fazenda Pública. Então, em muitas vezes, o mandado de segurança pode substituir a ação declaratória e a ação anulatória fiscais. Sempre ele vai poder fazer isso? Não, não é sempre. Se você tiver uma ação anulatória fiscal que dependa de produção de provas, aí já não dá. Por exemplo, você está querendo anular lançamentos de IPTU porque fala que a prefeitura está tributando um imóvel com área de 300 metros quadrados e você fala, de construídos, e você fala, na minha casa só tem 200 metros construídos. Ué, o juiz vai ter que nomear um perito para ver qual que é a metragem. Aí precisou de perícia? Aí não é direito líquido certo, aí você tem que entrar com a ação anulatória fiscal mesmo, não dá para entrar com mandado de segurança. Bom, fora desses dois casos, desse caso do mandado de segurança substituindo a ação declaratória ou ação anulatória, tem algum outro caso em que cabe o mandado de segurança em matéria tributária? Tem sim. Vamos supor que tem um procedimento administrativo tributário que a Fazenda Pública ela nega o seu direito de defesa. É o mandado de segurança, também, matéria tributária. Certo? Então, tem outras hipóteses de pertinência.
O que eu estou focalizando nesse vídeo mesmo é com relação aos lançamentos tributários, viu? Você entrar com mandado de segurança para impedir um lançamento tributário ou então para anular um lançamento tributário já realizado. Observe-se que no mandado de segurança você tem um prazo decadencial de 120 dias para a sua impetração. Lembre-se disso. Bom, feitas essas observações, vamos partir para a peça? Então vamos lá. Vamos fazer igual a gente faz em sala de aula, né? Vamos fazer o ditado. Acho que é mais bacana fazer o ditado do que mandar um anexo para vocês. Ó, isso aqui é o modelo, pronto, acabou. Porque ditado a gente vai comentando alguma coisa, né? Vamos lá. Mandado de segurança. Primeira coisa, vamos fazer o endereçamento. Justiça Federal ou Estadual, dependendo quem que é a autoridade impetrada. Se for autoridade impetrada federal, é Justiça Federal. Se for autoridade impetrada municipal ou estadual, é Justiça do Estado. Então vamos ver os dois endereçamentos. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tal vara da subseção judiciária de tal lugar. Próximo endereçamento para a Justiça Estadual agora. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara da comarca de tal lugar. Agora vamos dar um espacinho. Vamos dar um espaço de umas 10 linhas. 10 linhas. Mais ou menos. E vamos começar o preâmbulo. Vamos lá. Empresa tal, CNPJ tal, com endereço em tal lugar. Mandado de segurança pode impetrar, tanto pessoa física como jurídica, viu? Todo mundo sabe disso. Endereço tal, por meio do seu advogado, procuração e contrato social em anexo. Se é pessoa física, só basta a procuração. Pessoa jurídica tem que ter o contrato social, se for pessoa jurídica mercantil, ou estatuto social, se for uma associação civil. Contrato social em anexo, procuração e contrato em anexo, com escritório em tal endereço, e-mail tal. Com fundamento no artigo 5º, inciso L, X e X. Ou pode colocar também esse L, X e X é da Constituição Federal, né? Ou pode colocar também artigo 1º da Lei Federal 12.016/2009, vírgula, vem impetrar mandado de segurança com pedido de liminar contra ato da autoridade tal. Aí você vai colocar o cargo dela, né? O que ele é? Superintendente do INSS, delegado regional tributário. Você não precisa colocar o nome da pessoa, você vai colocar o cargo da pessoa. Você coloca o cargo e a lotação, porque ela vai receber a notificação lá no serviço dela, viu? Impetrar mandado de segurança contra ato da autoridade impetrada tal, da autoridade tal, vírgula, pelos motivos que passa a expor. Bacana. Agora vamos lá. Primeira parte da peça. Dos fatos. O que você tem que fazer aí? Contar a historinha. Contar a historinha do problema. O exemplo que eu dei nesse vídeo agora há pouco, o exemplo que eu dei, que é sobre IPTU, a lei que estava aumentando indevidamente e tal. Então você podia contar a historinha, olha, em tal data foi promulgada a lei número tal e foi publicada, tá, assim, assim, e ela estabelece que a alíquota de IPTU vai aumentar tanto, de tanto para tanto, e já vai valer a partir de 1º de janeiro. Então você vai contar a historinha. Ou, esse seria o caso de você entrar antes do início da cobrança, né? Ou então você pode contar que o IPTU foi aumentado em virtude da lei número tal, publicado em tal data, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o impetrante, né, o requerente, né, que entrou com mandado de segurança, e o impetrante recebeu o carnê do imposto já com a majoração. Tudo bem. Então você está fazendo o que aqui na parte dos fatos? Contando a historinha. Quando você vai fazer um exame de OAB, um concurso público, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar aquela história que está no enunciado do problema, viu? Bom, segunda parte da peça, do direito.
aqui você vai fazer o desenvolvimento da tese jurídica. Então você vai citar doutrina, vai citar jurisprudência, você vai transcrever algum dispositivo de lei, então você vai desenvolver sua tese jurídica, né? No caso eu gosto de começar com uma frase forte a partir do direito, que já resume meu raciocínio, me ajuda a desenvolver a peça. Então eu colocaria como uma frase de efeito, aí, uma frase retumbante, né? Eu colocaria algo assim, o aumento de IPTU viola o princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso 2º, letras B, alíneas, né? B e C da Constituição Federal. Ponto. Aí eu ia desenvolver a peça com base nisso, né? Mas não precisa ter essa frase assim de efeito, viu? Fica a critério de cada um, é que para mim funciona. Depois o pedido de medida liminar. O pedido de liminar, aliás, o pedido não, né? Depois vamos falar da medida liminar, porque o pedido fica só no finalzinho. Tem muita gente que se perde para falar da liminar. Não tem motivo. Eu gosto de falar tanto de tutela provisória quanto de medida liminar em 3 parágrafos. Isso eu faço não só em sala de aula, eu faço isso no exercício da minha função pública de procurador. Então são os seguintes os parágrafos. Vamos lá. Primeiro parágrafo que a gente vai escrever. A gente vai explicar que cabe a medida liminar, que é cabível para tal finalidade. Vamos lá. Vamos dar o exemplo do tributo que já está sendo cobrado, tá? Já está sendo cobrado. Então está substituindo a ação anulatória esse nosso mandado de segurança. Então vai ficar assim. Estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários. Ponto. Já disse para que você vai pedir mais para frente a medida liminar. Segundo parágrafo. Vamos basear no nosso exemplo, né, nesse caso aqui do IPTU. O fumus boniuris, ele mostra-se bem demonstrado, ele mostra-se bem evidente, conforme acima foi exposto, onde se constatou flagrante violação ao princípio da anterioridade tributária. Ponto. Você não tem que ficar falando muito, porque em cima você já colocou o desenvolvimento da sua tese jurídica, tá? Se quiser falar um pouquinho mais, tudo bem. Terceiro parágrafo, sobre periculo in more. Terceiro parágrafo, então, fica assim. O periculo in mora se abriga na possibilidade da Fazenda Pública efetuar cobranças indevidas do tributo que foi majorado inconstitucionalmente, o que virá a onerar e trazer transtornos imediatos à impetrante. A impetrante é uma empresa, né? Então, notaram? Um parágrafo fala que é pertinente a medida liminar para tal coisa, outro fala do fumus boniuris, outro fala do periculo in more. Acabou. Curtinho. E por fim o pedido. Pedido do mandado de segurança. Fica assim o pedido. Diante do exposto, requer. 1. Eu conto nos dedos, senão me perco. 1. Concessão de medida liminar para tal coisa. Suspender a exigibilidade dos créditos tributários, para impedir lançamentos de desfavor do contribuinte, do impetrante. Segundo, a notificação da autoridade coatora para prestar informações. A gente fala notificação, não é citação, intimação, é notificação. A notificação da autoridade coatora para prestar suas informações. Terceiro, a intimação da Fazenda Pública para se manifestar se quiser. Quarto, a intimação do representante do Ministério Público para acompanhar e exarar seu parecer. E quinto, o julgamento de procedência, concedendo-se a ordem de segurança para... Aí você vê, para impedir lançamentos, para anular os lançamentos já ocorridos, coisas assim. Notem que nós não vamos pedir honorários, porque não cabe honorário no mandado de segurança, a lei proíbe. Nós também não vamos protestar pela produção de provas, porque não tem fase de instrução. Também não vamos pedir audiência de conciliação, dizer que aceita conciliar, porque não tem audiência nesse procedimento.
Resta agora só terminar a peça falando sobre o número da causa. Dá-se a causa, o valor... número não, o valor, né? Dá-se a causa, o valor de tanto. Pronto. E agora a parte autenticativa da peça. Local, data, advogado, OAB. E pronto. Temos aí um modelo de mandado de segurança que cada um vai poder desenvolver do seu jeito, né? Quando eu dou um modelo, não quer dizer que tem que usar as palavras que eu uso, fazer exatamente. Não, é uma base e cada um vai desenvolver assim o seu estilo de peça, o seu estilo próprio. Gente, então, brigadão pela atenção e até o próximo vídeo. Bom estudo para todos, hein? Fui!